Boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos nesta casa da literatura baiana para mais uma sessão de livros na mesa, que é naturalmente uma apresentação de um livro que nós fazemos periodicamente, inspirados na ideia de Otto Maria Carpo, um grande crítico do século XX, que, recebendo livros do seu gabinete de trabalho para produzir resenhas para os jornais e revistas, costumava empilhá-los na sua mesa e regularmente publicava as resenhas que faziam, resenhas que eram verdadeiros mini-artigos reveladores das potencialidades de cada livro que ele lia. Tal era o seu talento para falar de literatura brasileira, sendo ele um estrangeiro radicado no Brasil que se tornou um historiador da literatura brasileira, com uma história da literatura ocidental, na costa brasileira, de 6 volumes. Otto Maria Carpo, portanto, merece essa homenagem que cada sessão de livros na mesa lhe confere, porque ele chamou o livro no qual ele reuniu grande parte dessas resenhas, ele deu esse título, Livros na Mesa. E hoje nós temos a alegria de apresentar aos amigos e às amigas uma coletânea de prosa e poesia intitulada Celebrações a Safo, Musa de Ilhéus. É um livro organizado por membros da Academia de Letras de Ilhéus que rende homenagem a uma escultura. E falando sobre isso no programa de Mário Kertz, ele destacou como muito interessante o fato de se fazer um livro em homenagem a uma obra de arte, pelo seu centenário, porque Safo é a escultura que nós temos na Praça de Ilhéus, das mais importantes de Ilhéus, há 100 anos, porque produzida por Pasquale De Chirico, um italiano radicado na Bahia, viveu na Bahia toda a sua vida, depois de chegar a São Paulo, naquelas migrações italianas para o Brasil, como um jovem escultor formado na Itália. Ele veio para a Bahia em 1903, a convite para trabalhar na restauração das obras de arte da Faculdade de Medicina, que pegaram fogo naquela época. Mas ele não trabalha apenas como restaurador. De Chirico é um escultor daquelas obras de arte que ornamentam, que atributos médicos, que ornamentam a Faculdade de Medicina. O Cristo da Barra, obra de De Chirico. O pedestal do relógio São Pedro, obra dele. E, entre outras e outras obras, o monumento a Castro Alves, na Praça Castro Alves. Nós admiramos tanto, mas muitos de nós não sabemos quem cinzelou o poeta naquela emblemática posição, eternamente declamando ao povo. De Chirico, portanto, é um grande artista, nós podemos dizer, um italiano, o artista italiano mais baiano que tivemos, que embelezou essa cidade, que fez também o busto de Rui Barbosa, que se encontra numa praça pública em Alagoinhas, e que deu a Ilhéus
que nós temos hoje a grande Safo, a escultura que representa a primeira grande mulher poeta da literatura ocidental e que também nos deu Inverno, outra escultura de alto valor estético e histórico, também assentada na Praça de Ilhéus. Portanto, nós da Academia de Letras de Ilhéus, eu pertenço a esta academia, que orgulhosamente presido hoje, e sou orgulhosamente membro da Academia de Ilhéus, também sou membro da Academia de Letras de Itabuna. Então nós, Aleilton Fonseca, Anareide Menezes, Efson Lima, que aqui está representando juntos, e Ramayana Vargas, ouvimos por bem convidar poetas, prosadores, portanto cronistas, contistas, mas também fotógrafos e também artistas plásticos para juntos fazermos essa homenagem, marcar para as gerações atuais a importância daquela jovem ali sentada na Praça Municipal de Ilhéus, debaixo das árvores, que está ali pacientemente há 100 anos, representando uma poeta que vem de milênios. Façamos aqui uma homenagem, antes de eu passar a palavra ao professor Antônio Sá, que fará uma apresentação. Por favor. Visito a jovem poeta Safo, esculpida no mármore de Carrara, que conheci menino em Ilhéus, em sua moldura de flor e de árvore, senhora da praça e vigia dos céus. Eu a visito e abraço em corpo e alma, fotos e lembranças e livros e postais. Poeta e musa, que acolhe e acalma, e que vive no templo dos imortais. Serena, ela me conta em silêncio o segredo da poesia é estar ciente de que o mistério da vida é imenso e o poeta sonha o que vê e o que sente. Ode a Safo. Não sabemos se nasceste em Mitilene ou Eresso, mas vieste ao mundo no lugar mítico do mar Egeu, coberto do verde das oliveiras e de mato espesso, carvalhos, sequoias e pinheiros em seu apogeu. Tua ilha esmeralda natal possuiu vários nomes em sua história, até o nobre Lesbos da Tessália nomeá-la com sua vitória. Movido por um oráculo e com um grupo tessaliano, o príncipe a colonizou e tornou-se seu soberano. Conhecida como a poetisa, a 10ª musa, a abelha de Piéria, no fim do século VII AC, foste a figura máxima da poesia mélica eólia, apreciada por Platão e tornada das mulheres seu bem-querer. Solon queria de ti aprender uma canção e depois morrer. Até hoje és considerada imponente por tua técnica expressiva e formal, um dos maiores poetas líricos do Ocidente, com estrofes miraculosamente belas de uma era primal. Foste por Catulo e muitos outros imitada, mas em Roma e Constantinopla, infelizmente,
Tua obra foi publicamente queimada, pois eras muito maior do que a moral daquela gente. Não imaginavas que tua ilha criaria uma palavra para moças que amam outras iguais e que teu nome geraria um adjetivo um dia, sinônimo das mulheres de Lesbos, sensuais, e denominaria um tipo de estrofe métrica com galhardia. Teus poemas eram cantados ao som da lira, e apenas poucos deles sobreviveram à romana ira, com títulos que ainda ressoam com pujança, estilhaços de tua voz no tempo em sua andança. Escreveste muitos poemas, deles só restaram fragmentos, contendo como temas tuas paixões e teus lamentos. O amor, ó de Afrodite, quando eu te vejo, para Átis, para Minecítice, para Anatória, e versava sobre outros assuntos, como flores, frutas e desejo. As rosas de Piérias, o jacinto, a doce maçã e tua própria história. Quando a lua se punha, rogavas aos cretenses para ir ao templo e contemplar tua amada, seguindo dos próprios deuses o exemplo. Tua fama atravessou séculos, oceanos e mares, desaguando em longínquas praias de variados lugares, em moedas, pinturas, cerâmica e esculturas de diferentes idades, em outras eras, em Tuereço e em estrangeiras cidades. Tua imagem se eternizou em diversas formas sob outros céus, em museus como o Metropolitan, Louvre e numa praça de Ilhéus. Sem saber, deixarias teu nome marcado na história do mundo, inaugurando lutas feministas com teu fado em teu silêncio profundo. Passos de silêncio. E pálida, e perdida, e febril sem ar, um frêmito me abala. Eu quase morro, eu tremo. Safo. Ó deusa, ouve palavras, vou dos deuses desertada. Daquele tronco curvado dos brilhantes negros cachos, retenho ainda a miragem. Ó deusa, dias de ontem, entre aves, novas ramas, comprimida pelo peso daquele dorso dourado, árdua ausência do tempo, ó deusa, rastreio traços. Retesei os meus vestidos, levitei sobre esses ares, agora pedra atirada, ó bondade, o teu regaço. Eu procuro os teus ouvidos por tudo isso que passo. Por meus olhos exilados, corpo oco, sou fantasma. Heloísa Prazeres, Nossa Casa Alheia, página 23. Safo desembarca em Ilhéus. Sentada sobre o mármore e de pés cruzados, cabeça para a esquerda, bem de leve voltada. Observa do alto os mortais que por ali passam, mas não erguem o olhar para de volta observá-la. Uma coroa de era da mão esquerda pende, em discreto gesto do braço, quase à frente, mostrando a serenidade do povo que a admirou e o amor que em versos a tantas dedicou. É a Safo, de Pasquale de Quirico, que repousa há exatos 100 anos em São Jorge dos Ilhéus. Zela do alto neoclássico palácio cuidadosa, com a terra que desde então a acolheu. Eu passo a palavra ao professor Antônio Sá para uma breve apresentação do tema. Os cumprimentos diretos, a plateia,
fidalguia do convite, houve a minha essa incumbência de fazer essa breve apresentação da obra. Eu queria não apenas cumprimentar a Academia de Letras de São João de Buzinielos e os arredores, na pessoa do queridíssimo amigo Edson Lima, e também a Academia de Letras da Bahia, a pessoa do professor Ademir Fonseca. Cumprimentos esses extensivos a todos os poetas de cá e de lá, de todo o país e do mundo, e dizer que tudo isso me causa uma alegria e bastante emoção, porque esta é a segunda vez que entro nesta casa, a primeira delas em 2009, a convite do professor e professor, muito famoso, professor Walter Boaventura, que naquela época me convidou para fazer uma breve exposição acerca da concepção de Justino e Justiça na poesia oral do sertão. Então, isso, de uma certa forma, também me emociona significativamente. E cumprimento, então, todas as pessoas presentes aqui para essa ligeira fala, que, na verdade, não tem muito a dizer, a não ser por meio desse ensaio que me coube escrever sobre a relação entre a poesia de Safo e a justiça, mas apenas ligeiramente fazer essa apresentação. Presidente, quando Platão declarou uma guerra intelectual aos poetas, na intenção de edificar a sua cidade justa e feliz, aquele filósofo grego tinha por alvo nada menos do que o senso comum grego, em que se orientava em termos de paideia, se orientava pelos mestres de até então, que eram os poetas. Esse ensaio eu fiz questão de trazer logo aqui a título de ementa, nas palavras da classicista portuguesa Maria Helena da Rocha Pereira. Vou fazer aqui uma tradução mais ou menos livre, né, porque embora ela seja portuguesa, publicou no exterior, faria aqui uma tradução mais ou menos livre, porque isso expressa verdadeiramente que senso comum é esse dos gregos que no século V a.C. Platão entendeu por bem contestar nessa sua expectativa de edificar uma cidade justa e feliz. Então diz Maria Helena da Rocha Pereira, nesse texto publicado, está aí no início do ensaio, na página 15, e ela diz assim: é interessante registrar que, em uma época em que todos tinham por destino último o Hades sombrio, tenha surgido, para compensar essa perspectiva de aniquilamento total, a noção de que há algo no homem que pode triunfar no tempo. A glória de morrer lutando pela pátria, ou cantar ou ser cantado em verso. Esta é, finalmente, uma forma de imortalidade, a que consiste em não cair no esquecimento, permanecendo na memória dos homens. Esse senso comum grego era aquele que, antes de Platão, acreditava que a nossa felicidade ou a nossa desgraça dependia não exatamente dos esforços humanos que nós realizávamos, mas exclusivamente do nosso destino. As moiras, aquelas deusas lúgubres que trabalhavam o tempo todo, fiando, tecendo, cortando e costurando o destino humano, estava a nosso sucesso ou o nosso fracasso, dependia exclusivamente disso. E é contra esse senso comum que Platão dirige aquela meia dúzia de palavras, exatamente para denunciar que os poetas não eram exatamente pessoas confiáveis, porque eles não eram pessoas sérias, porque falavam sob arrebatamento. Nesse texto, inclusive, retomando um bispo espanhol, Santo Isidoro de Sevilha, que vai buscar exatamente nessa crença, nessa capacidade humana de erguer-se acima dessa situação de miserabilidade, é que essa denúncia da fugacidade da vida humana é que
vai fazer, porque segundo Santo Isidoro de Sevilha e outros classicistas, que vai fazer com que instituições que nós conhecemos, dentre as quais a justiça, a política, a poesia, na sua mais diferente forma de existência, exatamente para poder fazer frente a essa inevitabilidade da morte. Ou seja, se todos nós, porque como bem sabemos, antes de Platão não havia na tradição ocidental essa consciência da imortalidade, então a única coisa que nos esperava mesmo era a desgraça e o esquecimento no Hades. E não é diferente em relação, eu selecionei aqui um verso de Safo para nós contextualizarmos esta poeta nesse horizonte dessa crença de que depois que nós somos apenas joguete na mão de Deus. Há um fragmento dela em que ela aqui, rivalizando com uma outra sua contemporânea, que por alguma razão não está muito bem explicada, mas sabe-se, os especialistas dizem isso, é alguém que ela está dirigindo algumas ofensas aqui, e veja bem quando ela diz assim: quando morreres, hás de jazer sem que haja no futuro memória de ti nem saudade. É que não tiveste parte das rosas de Pieria. Invisível andarás a esvoaçar no Hades, entre os mortos impotentes. Exatamente essa concepção de pequenez, de miserabilidade humana, ou de humilhação diante do próprio destino, é que está por trás, como quis desde o início aqui enunciar. Isso tem sido um esforço, esse ensaio não dá muitas notícias disso, né? Isso aqui está por aqui ou por ali, na vida acadêmica, coisa dessas pessoas que não têm a virtude da poesia, como os imortais, que hoje nós temos a honra aqui de estar entre eles e celebrar esta obra. Acadêmicos como eu, não tendo esse veio poético, mas tenho me dedicado a alguns traços entre essa ligação para tentar reconstituir uma certa linha de trabalho entre esse sentimento de humilhação que a gente vê retratado no testemunho dos poetas e as instituições ocidentais, dentre elas as instituições da justiça. Isso muito embora Platão tenha considerado os poetas pessoas não gratas, exatamente porque, segundo Platão, as teorias das ideias, por serem pessoas que não dignificam o homem, segundo ele, racional, e que os poetas cultivam, elevam aquilo que há de pior nos humanos, que é o sentimento, enquanto degradam. Isso é o dito de Platão, que concorria com esses poetas que também eram professores, tal como Platão. Daí que essas pessoas, esses poetas, não eram bem-vindos à cidade, porque turvariam as decisões, as grandes deliberações que eram necessárias na guerra, na polis, etc. Isso, uma ideia de Platão, que de certa forma contribuiu marcadamente para a nossa tradição ocidental. Toda vez que a gente vai falar de razão, quase sempre a gente trata os poetas como as pessoas estranhas, as pessoas que não são bem-vindas, porque elas são inimigas da razão. Essa é uma tradição marcada na tradição ocidental, mas não exatamente sem algum tipo de contestação. Por isso, porque o próprio Aristóteles, discípulo de Platão, também ali presente e disposto também a contribuir com a formação do homem grego, é que iria dizer, naquele sempre seu esforço de oferecer uma solução conciliadora entre a soberba intelectual de Platão e até certo ponto a resignação dos poetas, Aristóteles iria dizer, numa belíssima passagem da poética, que, diferentemente do que Platão pensava, a poesia tinha uma dimensão filosófica. Ele chega, inclusive, a comparar a poesia com a história para dizer: quando nós comparamos a história com a poesia, nós vamos ver que a poesia é muito mais filosófica do que a história, porque enquanto os historiadores dizem o que aconteceu, os poetas nos dizem o que poderia ter acontecido. Então, de uma certa forma, estendendo a mão aos poetas e a sua tradição, é que Aristóteles vai ser sempre lembrado a nos oferecer uma certa ponte de reconhecer a dignidade da poesia e os compromissos e
os tributos que nós, juristas, pagamos também aos poetas. Não é diferente, não é estranho que a primeira obra da tradição ocidental a tratar de maneira sistemática a instituição da justiça não seja um filósofo, não seja um jurista, não seja um legislador, mas seja Ésquilo. Na sua trilogia, lá na última obra, na Eumênides, irá mostrar como que a instituição justiça, nessa ideia do terceiro imparcial, onde nós encontramos ali o querelado, nós encontramos ali a figura do advogado, que é feito por Apolo, na defesa de Orestes, e a figura do Ministério Público, que é feito pelas Erinhas, que são aquelas deusas da mitologia, que tem esse papel de denunciar todos os criminosos para que nenhum crime fique sem a devida punição. Então, meus senhores, minhas senhoras, mais uma vez, fazendo esse agradecimento aqui por essa tarefa, essa incumbência de fazer essa ligeira apresentação, eu cumprimento todos, tive aqui os que eu já conhecia, os que eu tive a oportunidade de conhecer, amigos que estão aqui também, outros que já chegaram, cumprimento a todos e desejo aí uma boa leitura dessa obra que volta a parabenizar a iniciativa a iniciativa da Academia de Letras de Ilhéus e aqui a Academia de Letras da Bahia, que faz ecoar da forma mais abrangente possível esta obra que hoje muito bondosamente chega às nossas mãos. Muito obrigado. Paciência e Cristo. Amém. Muito obrigado, professor Antônio Sá. Nós queremos dizer que este livro é parte das atividades da Comissão Henrique Simões, estabelecida pela Academia de Letras de Ilhéus para tratar das comemorações dos 500 anos de Ilhéus. É uma comissão, portanto, que terá vigência de 10 anos. Está no seu segundo ano, tendo na coordenação geral o acadêmico Ramayana Vargas, na coordenação adjunta Maria de Lourdes Neto Simões, na relatoria Maria Chau, e contando com, além desses confrades, mais Eleilton Fonseca, a Marleide Menezes, Geraldo Lavigne, Lula Oliveira, José Vandro Nascimento, hoje presidente da Academia de Letras de Ilhéus, Marcelo Henrique Dias, Paulo Cidade e Rui Porras. Diz Ramayana Vargas, a respeito desse ideal de comemoração dos 500 anos da nossa região sul-baiana, a famosa Capitania dos Ilhéus, é destacar a importância e a riqueza do patrimônio cultural da cidade. Isso é um grandioso ato de educação. Chamar a atenção para tesouros esquecidos ao longo de 5 séculos de história da vida de Ilhéus. Isso é fundamental, porque isso ensina, isso instiga. Representando os organizadores e, de forma ad hoc, a Comissão Henrique Simões, eu dou a palavra a Efson Lima. Boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de aproveitar aqui o momento para agradecer ao pessoal que nos ajudou a organizar esse momento, especialmente aqui a Jamilton, o seu Miranda, a Alana, que trabalham comigo na secretaria. Agradecer aqui também aos meus colegas que trabalham comigo lá também na secretaria. Agradecer a presença de todos e todas aqui, né? O professor Aleilton, acho que foi a Elane, me perguntou, vai passar alguma coisa? Eu disse, não. Aí agora vocês já viram, né? Já viram aqui o professor Aleilton colocou, trouxe aqui o nosso queridíssimo Décio, a nossa professora Luísa Prazeres, que é membro daqui da casa, né?
Trouxe aqui o nosso Sandro, né, falando a obra, né? Tem diversas pessoas, como a professora Luísa, a professora Luiz Matos, Ailton, Geraldo Lavinho, Lu Oliveira, né? Professor Ramayana, Rita Santana, enfim, são várias pessoas, né? Eu tenho aqui até uma jovem inteligência, são 30 aí. A professora Leita contou recentemente, acho que há 20, 29, 30 pessoas que estão participando do livro, né? Surgiu uma nossa... É interessante, porque essa escultura, né, adquire alguma importância. As pessoas passam de forma despercebida em relação a ela lá em Ilhéus. E é interessante que o professor Leilton e Rita Santana, toda vez que vão em Ilhéus, batem continência. Eu acho que Rosana também tem que bater continência, né, com a Leilton. Então, aqui agradecendo a presença de Rosana, então batem continência. De algum modo também, eu tenho adotado esse vício de fazer, bater continência a Safo e a Inverno. Tá? Em 24, né, completou-se 100 anos. É interessante que essa escultura, como a praça, né, estavam abandonadas. Em virtude do lançamento do livro e também da nova conjuntura política de Ilhéus, tanto Inverno quanto Safo, em razão do livro, Safo recebeu um banho bacana, sabe? Genioso, assim, bem legal, bem interessante. Safo está mais bela, Inverno também. Semana passada eu estive em Ilhéus, visitei, e aí você vai montando um grupo assim, de pessoas que vão proteger. Então, a prefeitura tem feito esse esforço, né? E a professora cobrando. Décio, interessante. Aí Décio, ele escreveu para o livro, né, para esse livro, e depois escreveu em Ilhéus. Aí cobrou a Leilton. A Leilton, como é que nós estamos fazendo uma homenagem a Safo e a estátua está aqui desse jeito? Lembra, professora Leilton? E aí a Leilton corre e cobra na Arleide, que é uma freira nossa da Academia de Letras, para poder tentar fazer, de algum modo, cuidar, né, desses dois espaços públicos, né, dentro dessas duas esculturas que representam Safo, né, de algum modo ela representa essa liberdade, né? Supostamente é uma poeta lésbica, tá? Safo sai na defesa das mulheres, como Décio aqui nesse instante referenciou. Talvez aí nós temos uma espécie de feminismo na antiguidade aí apontada por Safo, né? Então, aí está a importância da obra, né? Ela de algum modo integra as comemorações dos 500 anos de Ilhéus, mas também reúne, né, os diversos acadêmicos e pessoas assim de excelente quilate, exceto eu, tá? Por favor. Então, nós temos aqui pessoas maravilhosas, Alepilton, professora Heloísa, Décio, Sandro, Rita, tantas outras pessoas que eu vi aqui, Ramayana, né, Lu, a Janilda. É um livro também que buscou mesclar diferentes linguagens, seja a literatura, mas também a arte plástica. Esse livro, inclusive a capa, recebeu várias, né, recomendações de Paulo Cidade, que até então estava presidente da Academia de Letras de Ilhéus. Essa capa tá feia? Muda! E assim eu aproveito também para agradecer a importância do professor Leilton na construção da obra, né? Nós começamos num grupo de WhatsApp, montamos um grupo, né? Fomos convidando algumas pessoas e o livro saiu e o professor Leilton dedicou muito tempo, né? Foi assim, foi o revisor, saía revisando, um processo também muito coletivo de construção, né, professor Leilton? Então eu agradeço aqui todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer também aos funcionários da academia, Elaine, aqui, Alane, né? Nilma aqui daqui presente, todo mundo que nos ajudou para organizar esse momento. E agradecer, claro, aqui as presenças de todos e todas, o professor Pedro que está aqui, algumas pessoas que trabalham comigo diretamente na CETRE, aqui Erickson, Cairo, que é um amigo mais recente, Adson, meu companheiro de lutas, está aqui, né? Frederico, querido, professora Graça Neves, Frederico estudou comigo, né? Representa aqui a OAB, a Jovem Democracia Baiana, a professora Graça Neves, que foi minha colega professora. Vladimir, obrigado também pela presença. Minha amiga queridíssima Maribel da Rica, o pessoal dos centros públicos aqui, Carlos. Gente, olha,
Não vou conseguir. Michelle, que estava aqui no instante, muita gente. Obrigado aqui, Madison, a esposa de Madison, César, enfim, é muita gente, me perdoe, enfim, é negligência mesmo. Obrigado, mãe. Muito obrigado, professor Henrique, obrigado, professor Jota. Os horrores também, mas é maravilhoso. E um professor assim, um estudioso de excelência da literatura clássica e da literatura sertaneja, tá? Um referencial, uma bússola. Muito obrigado, Edson. Quero destacar que entre os autores que nos ajudaram a produzir esse livro, temos de várias cidades da Bahia, de Salvador, mas também muitos da região de Grapiúna, sobretudo Ilhéus e Itabuna. E aqui eu quero destacar a presença de Goulart Gomes, quando movimenta então, quero destacar a presença de Goulart Gomes, que visitou Safo, foi a Ilhéus, quando deu uma magnífica palestra para acadêmicos e estudantes na Academia de Letras de Ilhéus sobre uma forma fixa que foi criada na Bahia e se chama Poetrix. E que ele é o proponente, o criador. E eu ouvi falar de Poetrix em 2003. Eu ouvi falar aqui pelo próprio Goulart Gomes. Eu já conhecia Poetrix. Mas quero dizer que eu ouvi falar de Poetrix na Universidade de Artois, na cidade de Arras, no norte da França. Um professor, dando uma aula de pós-graduação, Monsieur Villon, ele abriu no computador e mostrou uma forma fixa e moderna que teria sido criada por Monsieur Goulart Gomes. Ambrésil, ele disse. E olhou para mim. E eu aplaudi com todos os dedos na sua aula. O professor Alain Lirman, de Université d'Artois, cidade de Arras, na França, já perto de Bélgica. Também está presente a colaboradora desse livro, a professora Heloísa Prazeres, nossa confreira da Academia de Letras da Bahia e da Academia de Letras em Itabuna. O nosso ex-presidente Ordec Serra, enquanto presidente, colaborou com um poema e uma partitura musical. Tem até isso aqui nesse livro, uma partitura musical, com o poema Dica de Safo. Tem algo que eu quero dizer também, na página 94, que ele traz a Dica de Safo e, ao lado, a partitura e a música que foi criada por Mário Ulloa. Então, é digno de registro no lançamento dizer que a partitura Dica de Safo é de Mário Ulloa. E eu vou ler Dica de Safo, Ordec Serra. Dica, esta dica te dou. Coroa teus cachos queridos de flor. Com flor se floresce, a graça se agrada. É morte da sorte não ver a grinalda. Dica dedica à flor da cabeça, a bela fortuna que te reconheça. Com caro decoro,
do ramo de amor. Ditosa me tece com os dedos de dica a linda alegria que nos gratifica o caro decoro do ramo de amor. Também está presente um dos colaboradores desta obra, Vladimir Queiroz. Na página 114 desse livro, nos traz o poema Safo. Dos portos gregos em furões degradados a navegar, por mares nunca dantes alcançados, sentiu um barulho sobre as ondas em silêncio. Viu-se desnuda na praia a transpassá-la raios alcandorados em segredo. Fora pelos versos abraçada a gélida carrara iridescente, murmurando aos céus um pedestal por última morada. Ouvia Orfeu e pelos dedos exauriu da lira poesia, transbordada de Lesbos na imensidão sem fim do mar Egeu. Safo arrematada dos escombros subiu imponente ante as ramagens que lhe guardam um olhar gracioso e quente, para os entremeios do palácio transbordaram rumores, extasiantes a bendizer seus amores, quando pela praça vão ternas rondar a graça perpétua da imortal estátua, soberana, a reverenciar as vozes de São Jorge dos Ilhéus. E assim, meus amigos, minhas amigas, minha confreira Heloísa Prazeres, minha amada Rosana Patrício, meus queridos amigos Antônio Sá, Efson Lima, queridos poetas, queridos leitores, queridos e queridas frequentadores desta casa que é nossa, da literatura baiana, e que eu peço, venham cada vez mais comungar conosco a dádiva da literatura, a dádiva da poesia, a dádiva, enfim, da vida. Viva Safo, viva Dequílico, viva a cultura baiana. E sigamos com o nosso coquetel. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos e todas. E quero destacar que tudo isso aqui fica possível e se realiza, inclusive assim, sem outro aviso, uma homenagem audiovisual, contando com a nossa equipe técnica. Especialmente hoje, Eliane Gomes, Nilma Gonçalves e Ricardo Soares, sempre ali na retaguarda, nos filmando para a posteridade. Muito obrigado a vocês. Adeus,